Sabe aquela cena clássica do filme Matrix, de fazer o upload de uma habilidade direto para o cérebro? Sempre pareceu assim, pura ficção científica. Totalmente. Um sonho, né? Pois é. Mas a verdade é que hoje a ciência já não vê isso como impossível. Já existem, por exemplo, capacetes de estimulação que aceleraram o aprendizado de pilotos em mais de 30%. A linha entre o que é ficção e o que é realidade está cada vez mais tênue. Exatamente. E é nessa fronteira que a gente vai mergulhar hoje. Nas interfaces cérebro-computador. Uma tecnologia que promete não só curar, mas talvez expandir a mente humana. É isso. A nossa missão aqui é analisar a fundo esse campo, que está explodindo. A gente tem fontes bem diversas, desde as notícias dos primeiros implantes da Neuralink, do Elon Musk, até artigos sobre os concorrentes. E também entrevistas com neurocientistas, debates sobre ética. Exato. O objetivo é separar o hype da realidade, entender os benefícios médicos que são revolucionários e também encarar as perguntas difíceis sobre o nosso futuro, sobre identidade e privacidade. Certo. Vamos começar pelo básico, então. O termo interface cérebro-computador, ou ICC, soa super complexo. Na prática, o que é isso? É tipo plugar um cabo USB no cérebro? A analogia é boa, mas a realidade é ainda mais fascinante. Uma ICC é basicamente uma ponte de comunicação direta entre a atividade elétrica dos neurônios e um dispositivo externo. Sem usar os músculos? Exatamente, sem usar os músculos. A Neuralink, com o dispositivo Telepathy, é o exemplo mais famoso. Imagina um chip do tamanho de uma moeda implantado no crânio. Ok. Dele saem 64 fios, mais finos que um fio de cabelo. E um robô cirúrgico insere esses fios com uma precisão absurda no córtex cerebral. E esses fios ficam fazendo o que exatamente? Lendo pensamentos? É menos ler pensamentos e mais ouvir a intenção. Cada fio tem vários eletrodos, são mais de 1000 canais que captam os sinais elétricos que os neurônios disparam quando você pensa em fazer algo. Tipo mover a mão para clicar no mouse. Isso. O chip processa esses sinais, identifica os padrões de intenção e traduz em comandos digitais. E o mais incrível, tudo é transmitido sem fio, via Bluetooth, para um app no celular. É traduzir a linguagem da biologia para a linguagem da máquina. É impressionante pensar que isso está acontecendo agora. Mas de onde veio essa ideia? Surgiu do nada com Elon Musk ou tem uma base científica mais antiga que a gente não conhece? Ótima pergunta. Não, de forma alguma surgiu do nada. A visão do Musk é super ambiciosa, mas ele está construindo sobre ombros de gigantes, sabe? Imagino. A pesquisa começou lá nos anos 70. E tudo isso só é possível porque um psiquiatra alemão, o Hans Berger, descobriu em 1924 que o cérebro produzia eletricidade mensurável. Foi ele que nos deu o eletroencefalograma. O EEG. Exato. Durante décadas, a ciência usou implantes para tratar tremores do Parkinson, por exemplo. A grande virada da Neuralink não é o conceito em si, mas a ambição de miniaturizar, refinar e escalar isso para uma interface de altíssima resolução. E essa ambição toda começa com um propósito muito nobre: restaurar a autonomia de pessoas com paralisia severa. Sim, esse é o foco inicial. O primeiro paciente da Neuralink, o Nolan Arbaugh, que é paralisado dos ombros para baixo, descreveu a experiência como se reconectar com o mundo. Só de ouvir isso, É muito forte. ele agora consegue jogar xadrez online, usar a internet, tudo controlando um cursor só com a mente. E o fascinante na ciência por trás disso é que a tecnologia não conserta a lesão. Ela cria um desvio, um bypass digital. O cérebro do Nolan gera o comando, os eletrodos captam essa intenção. E o chip envia o comando direto para o computador. Exatamente, contornando totalmente a coluna danificada. É uma solução de engenharia para um problema biológico. Tem uma frase do Musk sobre isso que é muito poderosa. Imagine se Stephen Hawking pudesse se comunicar mais rápido que um digitador. Isso muda tudo. E não é só para paralisia, né? Não, de jeito nenhum. As fontes mencionam aplicações para restaurar a visão, estimulando diretamente o córtex visual, e até para modular circuitos neurais em casos de depressão e epilepsia. Uau!
E o segredo para tudo isso funcionar a longo prazo é um fenômeno incrível do cérebro chamado neuroplasticidade. A neurocientista Thais Faria destaca bem isso numa das entrevistas. O cérebro se adapta. Como assim? No começo, controlar o cursor é difícil, exige muita concentração. Mas com o tempo, o cérebro começa a tratar os sinais daquela prótese como se fossem de um membro natural. A interface vira uma extensão do corpo. O cérebro aprende a falar com a máquina. O que o Noland conseguiu é, sem dúvida, revolucionário. Mas para isso se tornar comum, a cirurgia precisa ser muito segura e acessível. A Neuralink não deve ser a única tentando resolver isso, certo? Com certeza não. E aqui a história fica ainda mais interessante. Não é só uma corrida tecnológica, é um debate sobre a filosofia do procedimento. Filosofia? Sim. De um lado você tem a Neuralink, que é quase uma força bruta. Máxima invasão, penetrando o cérebro para ter o máximo de dados. Do outro, tem empresas se perguntando como a gente consegue 80% do resultado com talvez 20% do risco. Entendi. Uma abordagem mais cautelosa. E quem são os nomes importantes aí? Um dos principais é a Precision Neuroscience. A solução deles é muito engenhosa. É uma matriz de eletrodos fininha, tipo uma fita adesiva, que é colocada sobre a superfície do cérebro. Sem perfurar o tecido. Exato, sem penetrar. A cirurgia é minimamente invasiva e o processo é totalmente reversível. Eles podem não captar sinais com a mesma clareza da Neuralink, mas o risco de dano ao tecido cerebral é drasticamente menor. Faz todo sentido. E eles já tinham feito 26 implantes em 2024, contra os 2 da Neuralink na época. E a Synchron? Eu li que a abordagem deles é ainda mais diferente. É genial. Eles nem abrem o crânio. Eles usam uma técnica endovascular, a mesma para colocar stents no coração. Peraí, eles entram por uma veia? Exatamente. Um dispositivo minúsculo, o stent rod, é guiado pelos vasos sanguíneos até uma veia que passa por cima do córtex motor. É uma filosofia completamente diferente. Nossa, o risco cirúrgico deve ser muito, mas muito menor. É a grande aposta deles. Menos dados, mas muito mais segurança. Eles foram os primeiros a receber a aprovação do FDA nos Estados Unidos para testes com uma IC permanente. E ainda tem os veteranos, como a BlackRock Neurotech, e outros novos, como a Paradromics. O campo está fervilhando. Essa variedade de abordagens é fascinante. Mas, ao mesmo tempo, as fontes dizem que o Musk planeja para 2026 iniciar a produção em massa, com cirurgias feitas inteiramente por robôs. Querem que seja algo rotineiro como uma cirurgia ocular a laser. Isso soa como uma promessa, bem típica do Musk, grandiosa, talvez otimista demais. O resto da comunidade científica acha esse cronograma realista? Essa é a grande desconexão. A comunidade médica avança com cuidado, com foco total na segurança. A visão do Musk é de uma empresa de tecnologia. Escala rápida, automatizar, transformar um procedimento médico complexo em um produto de consumo. É o que atrai o investimento e a atenção da mídia. Com certeza, mas também é o que gera muito ceticismo. Passar de alguns pacientes em testes para produção em massa em 2 anos seria uma aceleração sem precedentes na história de dispositivos médicos implantáveis. E essa visão de produto de consumo nos leva para além da cura, né? Para o território da ficção científica. A meta final do Musk não é só ajudar pessoas com paralisia, né? Não mesmo. É usar a Neuralink para criar uma simbiose entre a cognição humana e a inteligência artificial, um copiloto cognitivo. Isso é o começo de uma evolução deliberada do nosso cérebro? Sim, e é aqui que a gente entra no debate do aprimoramento humano. A ideia não é só restaurar, mas adicionar capacidades. Memória fotográfica, aprendizado instantâneo, talvez até comunicação de cérebro para cérebro, uma telepatia tecnológica. E já existe base para isso. A neurocientista Thais Faria comenta que sim, já é possível controlar um drone com o pensamento. Focando a concentração, o chip poderia, em teoria, amplificar os sinais ligados à empatia ou comunicação não verbal. Isso me lembra aquele mito de que a gente só usa 10% do cérebro. A ideia seria que o chip desbloqueia os outros 90%. Ainda bem que você tocou nisso. A doutora Faria desmistifica isso muito bem. Esse mito dos 10% é
Totalmente falso. Eu imaginava. A gente usa praticamente todo o cérebro. Só para a gente estar aqui, ouvindo e conversando, estamos usando uns 75% da nossa capacidade neural. O chip não desbloqueia áreas adormecidas, ele otimiza as redes que já existem. Entendi. Ele é um acelerador, não um criador de conteúdo. Exato. Ela usa uma ótima analogia. O cérebro precisa de estímulos. Se você sempre faz o mesmo caminho para o trabalho, só aquela rota neural se fortalece. O chip não cria novas experiências. Ele pode acelerar o processamento, mas não substitui a necessidade de aprender e viver. Ok, então não é um atalho para a sabedoria. Mas essa ideia de otimização e simbiose com a IA leva a um conceito ainda mais radical que as fontes exploram, o upload da mente. Ah, sim. A possibilidade de, um dia, fazer um backup da nossa consciência num computador. Isso é remotamente possível? Nesse ponto, a ciência entra de vez no campo da filosofia especulativa. Existem pelo menos 3 obstáculos teóricos que hoje são gigantescos. Qual o primeiro? O maior de todos é o problema da consciência. A gente, como ciência, simplesmente não tem um consenso sobre o que é a mente. É só o resultado da atividade elétrica dos neurônios ou é algo mais? Como a matéria física gera a experiência subjetiva, né? Exato. Como sinapses geram a sensação do vermelho, ou a nostalgia de uma memória de infância. Não dá para fazer upload de algo que a gente nem consegue definir. E mesmo se a gente conseguisse definir, a complexidade de escanear o cérebro parece ser um obstáculo em si. Absolutamente. Esse é o segundo desafio, o tecnológico. O cérebro tem uns 86 bilhões de neurônios, com talvez um quatrilhão de conexões. Um quatrilhão? É um número inimaginável. Para dar uma ideia, um projeto recente mapeou 1 milímetro cúbico do cérebro de um rato. Só esse pedacinho gerou 2 petabytes de dados. São 2 milhões de gigabytes. Mapear um cérebro humano inteiro com essa resolução está além da nossa capacidade computacional hoje. E muito. E por fim tem o problema da computabilidade. Será que a mente humana, com sua criatividade e intuição, pode sequer ser descrita por um algoritmo finito? Ninguém sabe. Então, a ideia de imortalidade digital, de viver para sempre num servidor, continua sendo? Puramente hipotética. Por enquanto, sim. A tecnologia poderia talvez um dia registrar e replicar o que uma pessoa viveu, criando uma simulação. Mas essa simulação teria o arquivo do passado, mas não a capacidade de criar um futuro inédito. Faltaria a centelha da vida, entende? Entendo. E mesmo sem chegar nesse futuro, os riscos no presente já são enormes. Além do perigo da cirurgia, uma fonte levantou uma questão que me deixou pensando muito. Qual? O que acontece se a empresa, seja a Neuralink ou outra, falir daqui a 10 anos? O paciente fica com um pedaço de hardware obsoleto e sem suporte técnico dentro do cérebro? Essa é uma preocupação extremamente válida. E expõe a tensão entre o modelo de negócio de tecnologia e a ética médica. Marca-passos são feitos para durar décadas. Produtos de tecnologia são feitos para serem trocados a cada 2 anos. E se o seu cérebro começa a rodar num software desatualizado? Quem é responsável pela atualização? E se a atualização dá um problema? É um território completamente novo de responsabilidade de produto e cuidado com o paciente. Sinceramente, a ideia de que meus pensamentos, minhas intenções, possam se tornar neurodados, que podem ser hackeados ou vendidos para publicidade, me dá um calafrio. É a última fronteira da privacidade. Totalmente. Como a sociedade está começando a reagir a isso? A reação está vindo num conceito novo, os neurodireitos. A ideia é que a gente precisa de uma nova categoria de direitos humanos para proteger essa última fronteira. Proteger o que é especificamente? Proteger o direito à privacidade mental, à identidade pessoal, ao livre-arbítrio e ao acesso justo a essas tecnologias. E isso já está saindo do papel? Ou é só discussão acadêmica? Está se movendo surpreendentemente rápido. A ONU já aprovou uma recomendação global sobre o tema. O Chile foi o primeiro país do mundo a colocar a proteção da atividade cerebral na sua Constituição. Uau, na Constituição! E no Brasil, a discussão já começou no Congresso.
Tem uma PET para proteger a integridade mental e um projeto para incluir neurodados na LGPD. Então, a corrida não é só tecnológica, é também regulatória. Exatamente. E o grande desafio é a velocidade. A tecnologia avança exponencialmente, a legislação avança linearmente. O risco é que quando a regulação chegar, usos problemáticos já estejam por aí. Como marketing durante o sono ou monitoramento de atenção no trabalho. Coisas assim. O debate precisa acontecer agora, em público, e não só dentro dos laboratórios das empresas. É impressionante. A gente começou falando sobre ajudar um paciente a mover um cursor e terminou discutindo a Constituição, imortalidade digital e a própria definição de ser humano. Essa tecnologia não está só nos dando uma ferramenta nova, está nos forçando a responder perguntas que por séculos foram só dos filósofos. E talvez esse seja o impacto mais profundo, o que nos leva a um pensamento final. A neurociência moderna parte do pressuposto de que a consciência é um processo físico, um padrão eletroquímico. Certo. Se esse pressuposto estiver correto e se um dia for possível simular perfeitamente esse padrão num computador, o que fundamentalmente vai diferenciar essa mente digital da nossa? Onde exatamente termina a ferramenta e começa uma nova forma de existência? A verdadeira fronteira que essa tecnologia nos convida a explorar não é só a do cérebro, mas a da própria identidade.